A palavra, eu queria dar apenas essa introdução falando isso e dizer que a palavra de hoje é uma pergunta. E eu queria que você repetisse comigo para mim não ficar aqui sozinha, né? Diga, o que virá depois da tempestade? Novamente, o que virá depois da tempestade? Vamos aprender algumas coisas? O que virá depois da tempestade? Amém? É Marcos, capítulo 6, versículo 45 ao 56. Ele não gosta quando eu falo isso, mas eu vou dizer enquanto ele não chega. Eu amo, lá vem ele. Não diga ele não, por favor. O meu marido. Mas que honra, queridos, que bênção ser casada com alguém que ama a Bíblia, que ama a palavra, que estuda e que me orienta, viu, para fazer meus esboços. Então é uma alegria. Não contem a ele, é segredo, hein, gente? Ok. Marcos capítulo 6, versículo 45 ao 56. O tema diz assim: Jesus anda por cima do mar e logo obrigou-os, grava essa palavra, obrigou-os, os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Grave essa palavra, para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. O vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estava no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo reconheceram. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos onde quer que sabiam que ele estava, e os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Amém? Há poder na palavra do Senhor, queridos. Que palavra tremenda que Deus trouxe para nós nessa manhã, né? E eu também estou toda errada aqui porque ele botou esse negócio no meu rosto, que eu só sei segurar o microfone assim. Então, o primeiro tópico da gente é Jesus na tempestade. Tão legal se você puder anotar, se você puder criar esse hábito. Você deve, na verdade, você pode. Você deve criar esse hábito de trazer uma canetinha e um papel, né? Sempre, para você anotar os pontos, né, da pregação, para depois você olhar lá novamente, ver o que Deus falou, anotar o que Deus disse a você. Então, o primeiro tópico é Jesus na tempestade. E o primeiro ponto diz assim: Jesus às vezes ele parece que abandona, né? Vou ler para vocês aqui o versículo 45, que diz assim: e logo obrigou-os, os seus discípulos, a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, né? Diz até uma palavra bem forte aqui, que Jesus fez o quê com os discípulos? Fez o quê? Obrigou-os, né? Só, vocês vão lá. Eles sem querer, imagino, né? Todo mundo querendo ficar só ir com Jesus, né? Porque a segurança estava ali. Mas Jesus, aparentemente, né? Abandonou eles nesse momento. Deixou eles ir só. Disse, não, vocês têm que ir só. E a gente começa a entender, meu Deus, como é que é isso? Mas Jesus, na verdade, ele não abandonou. Ele obrigou os discípulos a irem para o outro lado sem ele,
porque ele queria dar uma lição. Jesus sempre, ele fala conosco. E ele sempre quer que nós aprendamos com as lições, com as parábolas, com as falas dele aqui na Bíblia. Ele sempre tem algo para nos acrescentar. E aí isso fala de nós vivermos a nossa própria experiência. Né? Da gente viver, por exemplo, vou citar para vocês aqui um exemplo prático para a gente entender. Aparentemente eu abandonei meus filhos, porque eles foram embora, certo? Eu os deixei. Só que Deus sabe o coração, né? Mas não foi assim, é porque eles precisam ter a própria experiência deles. Eles precisam entender isso. Então tem momentos que Jesus, aparentemente, a gente acha que a gente está só. A gente acha que Jesus nos obrigou a andar sozinho. Ele não está mais conosco, mas Ele está sim. Ele quer que nós aprendamos com aquela experiência que a gente está enfrentando. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor. Nós possamos ter uma experiência com Ele. Nós possamos aprender em cada detalhe, em cada experiência da nossa vida. Amém? Então é isso. Mas de fato, como eu falei na questão dos meus filhos, não é que eu abandonei, mas eles estão tendo a experiência deles e eu continuo amando do mesmo jeito, orando muito por eles, sinto enorme saudade deles, mas eles estão vivendo a experiência deles, eles estão fazendo a história deles. Amém? Assim que Jesus quer que nós façamos também. E no 46, a gente diz assim, e tendo os despedido, né? Na hora que Jesus obrigou eles a ir sozinho, atravessar sozinho, para que eles tivessem a experiência deles, Jesus, ele tendo despedido, né, no 46, fala assim, versículo 46. E tendo os despedido, foi ao monte para quê? Foi fazer o quê? Orar. Isso fala de quê, queridos? Isso fala de intimidade, era um hábito. Imagine numa tempestade, o que é que a gente vai fazer a não ser orar? Eu não consigo muitas vezes entender quando o povo diz, não tenho força mais não. Porque às vezes vem a tempestade forte, sim ou não? Vem a tempestade para derrubar a gente, não é? Vem a tempestade que vem aquele avalanche. Eu estava pensando um dia desse, nem comentei isso com o pastor, mas eu estava lembrando, Cleófas, essa semana disso. Eu não sei se algum de vocês que estão aqui lembram de um sonho que foi extremamente uma revelação que Cleófas teve. Foi muito forte. Pouco tempo depois começou a pandemia. E o sonho falava de algo que vinha com tudo. Era como se fosse uma avalanche, como se fosse uma tempestade enorme, derrubando tudo, arrastando com tudo. E quando ele se deparava com aquela mulher, né, endemoniada, que ele via no sonho, e ela ia para cima dele e ela dizia para ele, onde é que está a igreja? Ele dizia, a igreja está de pé. E ela, não era assim? A igreja está de joelho. E ela perguntava novamente, onde é que está a igreja? Ele dizia, a igreja está de joelho. A igreja está de joelho. Queridos, que coisa tremenda. Eu acredito de verdade que diante de tudo isso que nós estamos enfrentando, minha oração é que eu diga, Senhor, mesmo aqueles que aprenderam um pouquinho, mas que alguém que saia com a lição, da questão de prioridade, de valorização, que de fato e de verdade deve se valorizar. Amém? Primeiro lugar, Deus. Segundo, família. Por isso que o diabo investe tanto na família, mas eu quero declarar e profetizar que família foi, é e sempre será projeto de Deus aqui na terra. Dê um aplauso ao Senhor, porque a minha família e a sua família é do eterno, é do Senhor Jesus. Amém? E a gente vê muitas vezes um bocado de crente, tudo é mesmo, está tudo tão atual, é para ser assim mesmo. A Bíblia não muda não. A Bíblia diz exatamente o que ela quer falar para a gente aprender. Amém? Posso ter conceitos diferentes, posso ter pensamentos diferentes, posso até lavar a alfinetada, né? Politicamente ser diferente de você, não tem problema nenhum. Eu sou uma pessoa, você é outra. Agora, por favor, não vá querer mudar o que a Bíblia diz. Aí é outra história. É querer botar versículo ou parte aqui do que a Bíblia não fala.
Amém? Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, fugindo aqui um pouquinho. Que eu ache bom, que eu ache ruim, que eu concorde, que eu não concorde com autoridades, né? Seja ela de que sentido for, políticas ou não, da minha cidade, do meu estado, da minha nação, não tem problema nenhum não concordar. Agora sabe o que é que a Bíblia diz? Eu e você deve orar por todas as autoridades constituídas, gostando ou não. Amém? Amém, queridos? Dê um aplauso ao Senhor. Não fuja disso não, porque se fugir, foge da palavra. Mas vamos para cá. Então Jesus obrigou para que eles tivessem a própria experiência deles, né? E também ele estava no monte o quê? Orando pelos discípulos. Até hoje Jesus ora por nós, né? Sim, nós temos que entender isso, que a oração é um hábito. Eu só vou ter intimidade com Deus se isso se tornar real na minha vida. Pastora, me perdoa, mas eu não consigo orar mais do que 15 minutos, tem 20 não. Ora, meu filho, os 15, 20 mesmo, não tem problema não. Começa assim. Qual é o problema? Você não precisa ter seu joelho calejado para poder dizer assim: ai meu Deus, eu sou uma pessoa de oração, né? Ou alguém até que mostrava o joelho. Uma vez um mostrou o joelho a Cleófas. Com pouco tempo, matou alguém e se matou. E aí? A religião não pode dominar a gente, gente. É outra história isso. As pessoas às vezes são dominadas por uma religião ou por uma placa de igreja. E começa às vezes até, sei lá, já vai para o lado da idolatria daquela pessoa, daquela placa. Jesus não é religião não, Jesus é relacionamento. Amém? Relacionamento com Deus. E eu só me relaciono, né? Quando eu começo a ter o quê? Intimidade. Como é que eu vou conhecer o que Rodrigo gosta? Me relacionando com ele. Vou descobrir os defeitos dele. Né, Rodrigo? Vou descobrir as virtudes dele. São muitas, viu? Glória a Deus pela sua vida. Mas eu tenho que me relacionar. Sim, é Jesus. E assim é esse ensinamento para nós. Relacionamento. Outro pontinho ainda de Jesus, né, do primeiro tópico de Jesus na tempestade, é no versículo 48. O cansaço vem porque o vento é contrário. Versículo 48 diz assim, ó: e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era o quê? Diga, contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar diante deles. Então, por que vem o cansaço? Porque o vento é o quê? Contrário. Se fosse na mesma direção, ia, né? Ia mais fácil. Mas quando o vento vem contrário, que você começa a remar contra aquele vento, e aí começa as guerras. Aonde? Na mente. Não tem guerra maior do que na nossa mente. Muita gente às vezes pensa que a guerra é grande quando é física, né? Nada. Isso é fichinha para a guerra da mente. Quantas vidas o diabo tem destruído? Por quê? Porque quando o vento é contrário, ele não tem força mais para remar. Ele perde as forças, ele solta mesmo. Como é o nome daquilo? Esqueci o nome. O remo. Ele solta. Abre mão. Aí começa, abre mão do ministério, abre mão disso, abre mão daquilo. É tudo devagar. Tudo devagar começa. E a pessoa nem vai percebendo. Nem vai percebendo. Quando pensa que não, ela desistiu de tudo. E, diga-se de passagem, o pior de tudo, desiste até de Jesus. Se afasta de uma forma que não consegue mais. Nem ter um relacionamento. Continuar, né? Tendo um relacionamento com Jesus. Mas eu quero dizer para você que veio nessa manhã que Deus, ele tem algo tremendo para a tua vida. Que ele vai te ajudar a remar, amém? Que ele vai te dar força para remar. Que mesmo o vento parecendo contrário, derrubando, querendo derrubar tudo, você vai estar de pé, como sempre ele te deixou de pé. Como sempre ele te fortaleceu, né? Tem uma pessoa que ela compartilha, né, assim, muitas coisas da vida dela comigo, né? E aí, é uma das coisas que eu sempre falo para ela, né? Eu sempre uso, eu digo, você é uma guerreira. Porque, tipo assim, é a palavra que eu acho mais parecida.
né? Para resumir e dizer o que eu acho dela. Por quê? Porque às vezes eu fico pensando, meu Deus, parece um bocado de arma, vamos dizer assim, apontando para uma pessoa só. É na área familiar, é na área de filho, é emprego, é não sei o quê. É tanta coisa ao mesmo tempo. E quando ela vem falar, quando ela vem contar, eu digo, meu Deus, ainda está de pé. Porque era para estar morta. Não. Mas onde a gente pensa que não tem força, de onde a gente imagina assim, vou soltar o remo, o Senhor nos faz lembrar que Ele está conosco nisso aí. Amém? Que nós não podemos abrir mão, porque depois da tempestade, vocês vão já descobrir o que é que vem. Mas se eu desistir na tempestade, eu não vou chegar do outro lado. E eu preciso chegar. E você precisa chegar do outro lado. Amém, queridos? Então é isso. Esse vento contrário, né? É como se fosse uma noite, né? Como está aqui, perto da noite, né? Da quarta vigília, Jesus se aproximou. É como se falasse para a gente, olha, eu já estou no meu limite. Eu não aguento mais. É como se a gente, né, pudesse resumir essa frase. Agora eu queria dizer para você, e isso está servindo para mim também, Deus sabe o meu limite e o teu limite. Não pense que Ele não sabe, não. Ele sabe todas as coisas, amém? Diante de tudo isso que nós estamos enfrentando, né, muita gente perdeu até a tranquilidade mesmo de verdade. Estão tomando até remédios mesmo, controlado para dormir, para tanta coisa. Você não tem nem noção. Deus, Ele nunca se ausentou do seu trono. Deus, Ele continuou olhando e cuidando de nós. É bem verdade que alguns partiram, é verdade. Mas Deus nunca se ausentou do seu trono. Amém? Então é isso. Mas é nessa crise, no nosso limite, que acontece o que Jesus fez. Quando eles já estavam sem força, sem aguentar mais, já na noite ali, o que aconteceu? Jesus se aproximou deles. Amém? Jesus se aproximou. Que aproximação tremenda. Oh, queridos, como é importante e tremendo e sem explicação aqui para vocês, quando a gente percebe, quando a gente sente que a gente está esmurecendo e Jesus vem, nos toma pela nossa mão. E nos levanta de novo, e nos faz enxergar de novo, e nos faz sonhar de novo, e nos faz ver além da tempestade, amém? Diga, nessa manhã, eu decido olhar além da tempestade, porque eu tenho alguém que vai vencer por mim. E qual é o nome dele? Diga, Jesus de Nazaré. Diga de novo, Jesus de Nazaré. A Ele a honra, a glória, louvor, aplauso, adoração. A Ele todas as coisas. Amém? Salmo 93, versículo 4. Apenas esse salmo, diferente, né? O versículo do que a gente já está com a Bíblia aberta. Você vai ler esse salmo e vai voltar para Marcos 6, tá? Salmo 93 e versículo 4. Diz assim: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, do que as grandes ondas do mar. Aleluia! É esse Deus que você serve? Sim ou não? Finjam pelo menos que tomaram café. É esse Deus que vocês servem? Porque é esse Deus que eu sirvo, Ele é bem maior do que todo o ruído do mar, do que toda a onda do mar e do que toda a tempestade contrária à minha vida e contrária à tua vida. Forte aplauso ao Senhor, dê um glória a Deus. Abra a tua boca, glorifica o Senhor que te sustentou e te permitiu chegar aqui na sua casa nessa manhã. Amém? Queridos, olha, eu quero confessar para vocês que em nome de Jesus, não desejo que ninguém passe isso e não vai passar, em nome de Jesus. Mas eu confesso para vocês, a minha vida era um antes de eu ter tido câncer e foi outro depois. Sabe você acordar e ter consciência plena que você abriu o olho, olhou no espelho, a biloca do seu olho, mas foi porque Deus abriu? Tudo muda quando nós temos experiência com Deus.
E eu não quero que você tenha experiência por doença, não. Eu quero que você tenha experiência buscando relacionamento com Ele. Muitas vezes você tem prendido, tem achado pequena a sua habilidade. Não. Deus vai usar você exatamente como você é. E Ele vai usar as suas habilidades. Ah, eu sei desenhar. Ah, eu sei fazer cada desenho. Já pensou em usar isso para Deus? Já pensou? Ah, eu amo dançar. Grava um vídeo, criatura de Deus. Bota aí nas redes sociais. Com a roupa adequada, é claro, né? Claro que eu não ia deixar de dar minha dica aqui. Faz alguma coisa para o reino. Queridos, nós pastores, eu e Cleófilo, nós temos um chamado, isso é nítido, não tem o que pensar. Deus falou, é assim. Nós vivemos para isso. Com amor e alegria, não com peso no nosso coração. Mas eu quero dizer para vocês que eu e ele precisamos demais da ajuda de cada um de vocês. Porque o reino não é nosso. O reino é do Senhor Jesus. E Ele conta com cada um de nós nessa obra. Cada um pode fazer um pouquinho. Cada um pode evangelizar. Cada um pode falar de Jesus. Cada um pode contar a sua experiência. Cada uma pode chegar para nós e dizer, pastor, eu tive essa ideia, pastor, eu tive essa ideia. Vamos, irmão, vamos avançar. Porque depois da tempestade haverá bonança, haverá milagre, haverá restauração, haverá pessoas entrando aqui e dizendo, eu quero Jesus para nunca mais deixar. Quantos recebem nessa manhã essa palavra? Quantos têm certeza do que eu estou falando nessa manhã? Então faça alguma coisa, dê um aplauso, glorifique, abra a tua boca. Passamos muito tempo sem estar aqui na casa do Senhor. Precisamos fazer valer. Precisamos viver com intensidade. Olha, nada que eu gosto de fazer, eu não gosto de fazer pela metade, não. Se for algo para mim fazer, eu gosto de fazer. Estou falando das coisas espirituais, né? Estou falando também do meu trabalho, eu tento dar o meu melhor. Ah, porque é minha... Não. Nada disso. É obrigação de me pagar? Não, não penso assim, não. Eu penso que eu sou, sabe o quê? Uma representante de Deus no meu trabalho. E as pessoas têm que olhar para mim e ver isso. Ver isso em mim. Já pensou uma pessoa olhar para mim e dizer assim, ô pastorinha abusada, aquela que trabalha ali na Secretaria de Saúde. Não, quero nem ver aquela mulher. Deus me guarde, eu chorava, eu acho. Eu dizia, Jesus me refaz aqui todinha de novo, pelo amor de Deus, até o povo me suportar. Deus me livre. Então dê o seu melhor, nos seus amigos, no seu trabalho, no que você faz. Receba uma porção nessa manhã de ânimo, mas também de consciência da presença de Deus, que você carregue essa presença na tua vida. Amém? Olha, queridos, Deus está me fazendo sentir agora, nesse momento. Fazer como mamãe, estou toda arrepiada. Mas eu quero dizer para você que você chegou aqui, eu sei o nível que você chegou da tempestade que você está enfrentando. Mas eu quero te dizer que Deus não deu essa palavra a gente por acaso não, que a gente podia estar pregando aqui hoje sobre pai, sobre Dia dos Pais, sobre isso, sobre aquilo. Dia do Pai é hoje sim para comemorar, mas Dia do Pai é todo dia. Amém? Amém, queridos? Então eu quero dizer que você veio hoje para entender que depois da tempestade vai vir a bonança. Eu creio nisso para a tua vida. Então esse é o nosso Deus, Ele é maior do que ruído do mar, do que onda do mar, do que tempestade, do que essa pandemia. Eu acho que tinha gente até diminuindo Deus nessa pandemia. Começaram a ficar com tanto medo, que tinha gente que estava com medo até de dizer o nome do corona. Meu Deus do céu. Cuidado é uma coisa. Fazer o que é correto é uma coisa. Mas deixar o medo te dominar, está repreendido em nome de Jesus. Nem eu, nem você vai ficar dominada pelo medo, não. A gente vai continuar sendo responsável. Diga responsável. Porque a nossa fé não é doida nem desajustada como muita gente, não. Tinha pessoas até no início dizendo, o pastor está com medo. Pastor, o senhor está com medo?
Parece que o senhor está com medo até de ir na igreja. Aí, já vem um versículo da Bíblia, né, para responder. Aí lá vai lembrar, mas Jesus aí foi dizer tudinho, a pessoa. Fez assim, assim, tal local. Não foi a experiência que você contou? Menino, ó, Rodrigo, deixa a gente tão bonito nas fotos. Meu filho, você é demais, viu? Ainda estou no primeiro tópico, viu? Se preocupem não, que a gente sai já antes de meia-noite, viu, pastor José? A gente termina, não se preocupem não. A gente ainda está no primeiro tópico, que é Jesus na tempestade. Eu estou citando alguns pontos, né, desse primeiro tópico. Que Jesus às vezes parece que nos abandona, né, quando nos obriga a ter a nossa própria experiência. Também ele nos deixa e depois ele nos ensina a ter a nossa própria experiência. Ele sempre vai estar orando, né? Nos ensina que deve ser um hábito a oração. E nos mostra que o cansaço vem por causa do vento contrário, mas que ele está conosco. Ele não perdeu o controle de nada, nunca perdeu nem nunca vai perder. No nosso limite de exame, Jesus fala 3 palavras. Olha só. Versículo 50, olha de novo lá em Marcos, vamos acompanhar. Porque todos viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Diga, tende bom ânimo. Diga de novo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. De novo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Já pensou? No extremo do nosso limite, Jesus chegar e a gente tudo assombrado, pensando que está sozinho. E se aparecer Jesus, a gente acha até que é um fantasma. Ou se aparecer alguém usado por Deus para te trazer uma solução ou uma mensagem que vai te levantar, você diz, não, isso aí não vai acontecer. Abro mão, largo mão de tudo. Aí Jesus chega com essas 3 palavrinhas. Tende bom ânimo. Injeta aquilo em você. Tende bom ânimo, sou eu que vou te levantar, sou eu que estou contigo, sou eu que te sustento, sou eu que nunca te deixei, não tem mais, aleluia. Querido, se o Senhor de verdade e de fato é uma realidade isso que eu estou falando e Ele está conosco, nós não vamos temer a nada e nem a ninguém. Ainda bem que saiu um glória a Deus. Nós não vamos temer a nada nem a ninguém. Amém? Não tem porquê. Ele está conosco. A gente tem uma certeza já, nós não vamos nos afundar. A gente não vai morrer afogado. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória ao Eterno. Então, o nosso tema é, deixa eu ver se alguém lembra. O que virá depois da tempestade? Mais um ponto diz, no versículo 51 está escrito. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, tudo se aquieta. Está aqui, ó. Porque todos os viram, versículo 50, e perturbaram-se, mas logo falou com eles. Tem de bom ânimo? Sou eu, não tem mais. Aí o 51 em seguida diz, e subiu para o barco para estar com eles. E o vento fez o quê, amados? E o vento fez o quê? Diga, quando Jesus chega. Vou almoçar sozinha mesmo. Não ia chamar vocês, mas agora mais não. Quando Jesus chega, diga. O vento se aquieta. A tempestade passa. E eu e você saímos vitoriosos. Dê um aplauso ao Eterno de Israel. Aleluia! Que tremendo! O vento está batendo, está vindo de todo lado e você, meu Deus! Calma, minha filha, eu cheguei, ó. Eu estou aqui com você. E o vento começa a se acalmar. Aí, às vezes, o povo quer tentar explicar. Como é que eu venci aquela situação?
abençoado de Jesus, não fique pensando nisso não. Foi o teu Deus, foi o meu Deus que passou com você. Diga, milagre não se explica. Milagre se vive. Dê um aplauso de novo ao Senhor. E outro ponto diz, que está no versículo 53, diz assim: você precisa chegar do outro lado, né? 53. E percorrendo toda a terra em redor, começaram... Não, 53, desculpa. E quando já estavam do outro lado, no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. Quer dizer, amarraram o barco, né? Fixaram o barco para entrar naquele povoado. O que é que a gente entende disso aqui? É que eu e você precisamos chegar do outro. Quem abandona o remo não chega do outro lado. Quem desiste no meio da tempestade não chega do outro lado. Foi submergido pela tempestade, pelo vento contrário, pela crise, por se achar incapaz, não recorrer a essa ajuda a quem poderia dar, que é a Jesus de Nazaré, de verdade, de fato. Não observou que Jesus estava com ele, que se aproximou dele para ajudar. Não observou. Mas eu e você, nós precisamos chegar do outro lado. Por quê, pastora? Porque não importa como você começou. Importa de verdade como você vai terminar. Amém? Diga, não importa como eu comecei. O que importa é como eu vou terminar. Glória a Deus por isso. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E o segundo tópico, mas é bem pequeno para a gente terminar, é o próprio tema, né? Depois da tempestade, o que virá? O que virá depois dessa tão grande situação ou tempestade que estamos avançando, que estamos ultrapassando, que estamos vivendo? Aleluia. Está no versículo 54, o que vem depois da tempestade. Tão forte a palavra que o irmão Fábio deixou cair a Bíblia. Ô, glória. Está no 54. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. Então, depois da tempestade, muitos irão reconhecer Jesus. Forte aplauso ao Senhor. É assim que eu creio. É assim que eu creio. Muitos vão reconhecer. Já estou recebendo WhatsApp ainda de pessoas que ainda não estão aqui já dizendo isso. Que tudo isso tem servido para analisar muito sobre a vida. Para analisar o que é prioridade. Para analisar por que ela perdeu tantos cultos que poderia estar vindo. Por que se afastou tanto. Amém? Então vamos priorizar, queridos. Aqui eu quero abrir esse parênteses para dizer, vamos priorizar a casa do Senhor. Vamos deixar de vir se for uma coisa extremamente de urgência. Ai, pastor, não posso não, que chegou uma pessoa na minha casa. Chame ela para vir. Mas, pastor, eu vou ser mal educada, é melhor ser com ela do que com Jesus. Mas você não vai ser mal educada. Não precisa. Você vai explicar para ela. Olha, esse horário eu tenho um culto. Principalmente nessa época de pandemia, viu? Né? Porque são 2 horários. E você botou o seu nome naquele horário. E vamos ver se a gente consegue encher o número da parte da manhã, né? Que ainda tem algumas vagas. Né? Pela lei, por tudo que foi feito aqui, todos os protocolos que o pastor segue à risca, vocês conhecem. Faltam algumas vagas pela manhã. Então vamos convidar um amigo, convidar alguém, né? Para estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Vai ser bênção, queridos. Agora, à noite está tendo fila ainda para entrar o povo. Acho que o povo gosta de dormir, né? Não? Mas, domingo. Mas o segundo ponto, depois da tempestade, né? O que vem. Primeiro, muitos vão reconhecer Jesus, né? Segundo, está no versículo 55. Diz assim, ó. E percorrendo toda a terra em redor,
começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que eles estavam, os que se achavam enfermos. Então a gente vai percorrer a terra, certo? E trazer. Trazer o que, pastora? Vidas. Trazer pessoas. E nós vamos percorrer em Espírito Santo. Os sítios, né? E nós vamos percorrer cidades vizinhas. Né? Essa visão que Deus deu ao pastor Cleófas? Que se não tivesse sido esse processo, já tinha aberto em outro local? Assim como abriu em Parnamirim? Mas vai chegar a hora. Vai. Deus faz tudo no tempo dele, na hora certa, no tempo certo, no minuto certo, no segundo certo. Amém? Vai chegar, vamos percorrer. Não vamos nos conformar. Não se conforme. Estava conversando com uma irmã aqui da igreja. Daí ela compartilhando comigo, né, a questão do marido desanimado sem querer vir mais. Filho também. E eu dando força para ela, porque tem uma arma, continuar orando. Amém? Continuar orando. Muitos foram afetados pelo desânimo. Querendo largar o barco, querendo largar o remo. Mas nós vamos orar em nome de Jesus. Essas pessoas vão ser atraídas de novo para esse lugar. Amém? E por último, depois da tempestade vem o quê? Vem isso aqui, ó. O 56. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos, diga todos, diga de novo, todos, que lhes tocava, saravam. Então, por último, depois da tempestade, vai vir uma avalanche de milagres. Eu vou repetir de novo, depois da tempestade, haverá uma avalanche de milagres. Amém? Toda a nossa casa, nossa família, nossa cidade será afetada pelos milagres do Eterno. Dê um forte aplauso ao Senhor, porque é isso que haverá. É isso que nós vamos viver. E eu e você seremos esse canal desse avalanche de milagres. Portanto, queridos, segura firme com Jesus, porque a tempestade não é eterna, ela vai passar. Nós vamos chegar do outro lado e vamos viver os milagres que o Eterno preparou para cada um de nós. Forte aplauso ao Senhor, Deus abençoe.